Não é possível entender efetivamente os movimentos políticos atuais sem ter em mente que o chamado sistema, establishment ou estamento burocrático não é petista, muito menos lulista. Ele é o sistema, ponto. Bolsonaro foi um acidente de percurso, que como resposta a uma gestão trágica tirou do sistema o domínio dos fatos relevantes no país, permitindo perigosamente que outro rumo fosse tomado, inclusive de modo definitivo. Por isso precisava ser tolhido e tirado do poder de qualquer forma. E o único circunstancialmente capaz de justificar sua derrota seria Lula, com o estigma populista que consigo carrega. Agora, porém, Lula já se tornou dispensável, indesejável até, e o mesmo sistema precisa deixar isso claro, a fim de que siga fielmente suas regras. Para isso, nada melhor que uma sombra. Isso explica por que, estranhamente, mesmo com todas as ameaças de prisão iminente, Bolsonaro voltou a fazer manifestações públicas, a reunir milhares de pessoas por onde passa e a fazer discursos contra o governo, tudo sendo aparentemente tolerado pelo mesmo sistema que o queria prender. No fundo ainda quer. Ele passou a ser mais útil como sombra do que preso, principalmente se levado na curta rédea de inquéritos mega-democráticos. Ah, mas ele está inelegível. Sim, tal como Lula estava preso após decisões confirmadas por todas as instâncias pelas quais seus processos passaram, e foi solto para se eleger presidente. É o sistema, lembram? O próximo passo desse mesmo sistema é encontrar a direita permitida e viável para 2026, com a qual negocie mais facilmente sob uma aparente aura de alternância democrática de poder, o que remete ao nome óbvio de Tarcísio, ou, como hoje já diz um colunista da Folha, o bolsonarista moderado. Ele, por sua vez, já entendeu o jogo e está disposto a jogar. Justamente por isso, começa a atrair os acenos e detrações da mídia tradicional a serviço do sistema, na sucessão de balões de ensaio para que se amolde a imagem mais eficaz para a próxima disputa. Ao eleitor, que parece um mero figurante nessa tragédia, resta muito pouco a fazer. Muito provavelmente voltará a ter de escolher o candidato menos pior a conviver com o reeditado Teatro das Tesouras, e recomeçar uma contra-revolução cultural que pode levar mais algumas décadas. Isso, claro, se o sistema não achar mais simples radicalizar de vez e partir para o mero totalitarismo, ainda mais, explícito. É desalentador? Demais. Porém, como notabilizou um certo personagem do cinema nacional, o sistema é F. Isso é assustador. E já que estamos falando de apostas, eu ainda seria capaz de apostar que muitas dessas pessoas recebem algum auxílio do governo. É triste ver como esse mercado de apostas está terminando de dilapidar nosso país. Que mundo ingrato é este em que vivemos? Oferecemos de graça um modelo eleitoral de transparência, segurança e eficiência, mas ninguém mais quer. Eduardo Paes, PSD, lidera pesquisa para a Prefeitura do Rio. Saiu o primeiro teaser da série Senna na Netflix. Pra quem não sabe, o streaming vai lançar em breve uma série contando a vida do Ayrton Senna. E parece realmente bem produzida. Como a família tá supervisionando, acho que não vão alterar absurdos, lacrar demais, nada. Talvez as relações dele com a Xuxa e a Galisteu sejam mostradas pela ótica da família, que gosta muito mais da primeira do que da segunda, mas enfim, vindo da Netflix podia ser uma calamidade, mas acho que não vai ser não. Não era fake news. O sujeito ainda era ministro da Justiça e já pensava exatamente igual aos seus futuros pares no STF. A missão de Dino, Barroso, Moraes, Mendes, etc. é uma só: censurar as ideias de direita nas redes sociais, o único espaço de debate político ainda não totalmente dominado pela esquerda. Trata-se de um projeto político essencialmente antidemocrático, mal disfarçado numa retórica jurídica. O único modo de devolver a advocacia aos advogados é permitindo que eles votem no presidente. Mas a atual gestão não quer, pois pretende se manter no cargo eternamente. Vamos apoiar o PL 1123-22 do Dr. @Alfredo_Scaff. E devolver a advocacia aos advogados, com a possibilidade de voto direto para presidente. Estou preocupado. A Amazônia queimando como nunca antes e não temos notícia dos ambientalistas, artistas e jornalistas indignados deste país. Aonde será que eles se meteram? Qualquer sociedade que treina seus jovens homens e mulheres para se verem aos outros principalmente como competidores em vez de companheiros está a caminho da destruição. Passagem aérea está mais cara, vai de ônibus. Gasolina subiu, pega o metrô. Restaurantes estão uma fortuna, compra comida no supermercado e faz em casa. O cara de esquerda não quer melhorar sua própria vida.
Apenas quer que o resto do mundo piore. A Administração Antidrogas dos Estados Unidos anunciou nesta terça, 30, que irá reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa, segundo a Associated Press. Esta proposta, se aprovada, reconheceria os usos médicos da cannabis e reconheceria que ela tem menos potencial do que algumas das drogas mais perigosas do país. No entanto, não legalizaria totalmente a maconha para uso recreativo. Apesar do juiz Merchan ter multado Trump hoje em $9 mil por suposta violação da ordem de silêncio, ele permitiu que o Trump se ausente da corte no dia 17 de maio para comparecer à formatura do Barron. Parece que o ativista político travestido de juiz se tocou de que haveria uma enorme comoção a favor de toda a família Trump caso o Donald fosse impedido de participar deste momento importante da vida de seu filho. Algumas viagens nos levam para longe de casa. Algumas aventuras nos levam ao nosso destino. C.S. Lewis. Se eu fosse funcionário da Globo, já estaria esperto, procurando emprego, para não ser pego de calça baixada saindo da sala do teste do sofá. Titio Musk está com minhocas televisivas na cabeça e quando ele coloca uma coisa na cabeça. Corram, queridos desjornalistas de aluguel, antes que a Globo vire X-Globo. Trecho final do texto que fiz no livro O Filósofo e Sua Circunstância, um livro fotográfico sobre Olavo de Carvalho. Penso no garotinho doente que ele foi. Esteve à beira da morte, curado, viveu a vida sempre como se fosse o último dia. E viveu muitas vidas em uma. Logo após sua morte, intelectuais de esquerda tentaram demolir o legado de Olavo. Lembro-me de um dos textos compartilhado repetidas vezes que dizia: não havia nada ali. Respondi ironizando: não existe filosofia de Olavo de Carvalho, os livros dele não existem, meu filme também não. É tudo uma alucinação coletiva. Perguntei à direção do Cine Belas Artes, onde o filme ficou 9 semanas em exibição, se poderiam recolocá-lo em cartaz, e eles gentilmente atenderam ao meu pedido. Por causa disso, logo começou uma campanha de boicote ao cinema, por parte, de novo, de militantes da esquerda. Depois de tudo que aconteceu, mais uma vez tentaram censurar o filme. Juntando isso ao que aconteceu nos últimos anos da vida de Olavo, o cancelamento do contrato com a editora que publicou seu best-seller, as tentativas de impedi-lo de vender seus cursos na internet, as comemorações por sua morte, é como se tentassem voltar no tempo, recuperar a hegemonia cultural perdida depois do imenso estrago feito por um homem só. Porém, o tempo não volta. O que aconteceu não desacontece. A morte, na verdade, só potencializa o seu legado. Agora já não é possível prendê-lo, calá-lo, destruir seus meios de sustento. Suas obras podem ser lidas e relidas quantas vezes se quiser, seus cursos podem ser vistos e revistos, e nisso ele estará sempre conosco. São Paulo, julho de 2022. Foto de minha autoria feita com a Leica M4 e filme cromo. A litografia artística nos rótulos das barricas de erva mate são um exemplo de como o desenvolvimento econômico propicia a cultura. Os produtores de chá paranaenses contratavam litógrafos europeus para desenhar as embalagens. Rombo de março foi de 1,5 bilhão, muito pior do que o esperado e sem chance alguma de melhorar. Obrigado, pai. @LulaOficial. Lugar da mulher é onde ela quiser, menos numa família tradicional com valores cristãos. Aí nossa turma esquerdista fica apavorada e milita muito no Twitter. Conseguem perceber como é criminoso calar as pessoas que ousam questionar o inquestionável? Não era fake news? A ciência real só existe quando há liberdade. Só no Brasil a dívida é do carro e não do dono. O cara tá devendo 60k de documento e o carro vale 50. Ao invés dele vender o carro por 50 e usar o dinheiro para pagar parte da dívida, ele fica andando com o carro sem documento até o Estado roubar o carro dele e levar pro pátio para apodrecer. O Estado fica sem o dinheiro e a pessoa sem o carro que ela suou para comprar. País feito para ser bandido mesmo. Nada honesto aqui é incentivado. Glorioso Exército de Caxias troca as brochas com que pintam nossos meios-fios pelo novo teatro de operações. Comentários no Twitter. Antony Blinken acaba de pousar em Israel. Blinken chega a Israel em momento decisivo depois de visitar a Arábia Saudita e a Jordânia nos últimos dias. Amanhã, deve se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Isaac Herzog. Ele irá à passagem de Kerem Shalom, entre Israel e Gaza, e ao porto de Ashdod, de onde é entregue a ajuda humanitária à faixa de Gaza.